Vamos dar continuidade ao que a gente falou na aula passada, sobre o processo de formação territorial do Brasil. Então, que se deu desde a chegada dos portugueses ao nosso território, que foi se construindo ao decorrer do tempo, né? Com vários tratados. Então, o primeiro tratado da Bula Intercoeteira, depois veio o Tratado de Tordesilhas, que deu a nossa primeira configuração territorial. Vimos também a questão das atividades econômicas e a sua importância para a ocupação do nosso território. E vamos agora falar um pouco sobre a expansão do nosso território além do Tratado de Tordesilhas. Porque uma questão que a gente viu sobre o Tratado de Tordesilhas foi que não houve um respeito, então nem por brasileiros, portugueses ou espanhóis que ocupavam aquela região. Então, brasileiros, portugueses passavam para o lado espanhol e ocupavam, então espanhóis também ocupavam o nosso território, e não havia esse respeito por aquela configuração. Então, sabendo dessa situação, então foi feito um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Madrid foi redigido em 1750 e diz o seguinte: este tratado tornou-se responsável por delimitar os limites entre as duas colônias sul-americanas. Para que você tenha ideia, esse Tratado de Madrid, ele deu praticamente toda a configuração territorial do território brasileiro. Só uma parte do território brasileiro, que é o Acre, que só vai ser incorporado só a partir do Tratado de Petrópolis, que foi em 1903, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas praticamente a configuração do território brasileiro se deu com o Tratado de Madrid. Então, por esse novo tratado, os limites coloniais lusitanos e hispânicos seriam definidos por meio do princípio do uti possidetis. O que significa uti possidetis? Significa uma expressão latina que dizia o seguinte: então, já que tu ocupas, tu continuará ocupando aquele espaço. Então, já que tu possui, tu continuará possuindo aquele local. Então, dava a seguinte forma: então, já que os portugueses e brasileiros que ocupavam as terras além do Tratado de Tordesilhas, vamos ver a imagem aqui sobre o Tratado de Tordesilhas para a gente ver. Então, vamos aqui, está aqui o Tratado de Tordesilhas, né? Aqui a gente vê a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, esta linha aqui. Então, brasileiros ocupavam essa região, mas também os espanhóis ocupavam também essa região sem não ter respeito. Então, o Tratado de Madrid ele vem para resolver essa situação. Então, ele diz o seguinte, o Tratado do ite possidetis. Então, já que tu possui, tu continuará a possuir essa parte. Então, se houvesse brasileiros ocupando territórios aqui, portugueses ocupando, além dessa linha de Tordesilhas, nesse espaço aqui, então, segundo esse tratado, esse novo tratado, o Tratado de Madrid, eles continuariam nessa região. Então, foi nessa configuração que o Brasil ganhou essa configuração praticamente atual que a gente tem hoje. Então, foi através do Tratado de Madrid, um princípio do uti possidetis, que quer dizer, já que tu possui, continuará possuindo. Então, os brasileiros que ocupavam as terras além de Tordesilhas, então, através desse tratado, aquelas terras ficaram para eles porque eles já possuíam. Então, se espanhóis ocupavam território brasileiro, então, já que eles possuíam, então ia continuar possuindo aquele território. Apesar que o Brasil ele foi muito mais beneficiado do que a Espanha nesse Tratado de Madrid. Então, antes de completar 100 anos de sua emancipação de Portugal, o Brasil ainda não havia consolidado seus limites territoriais. Restava definir a situação da área que atualmente compreende o estado do Acre. Bom, então essa era a última lacuna que faltava para o território brasileiro ganhar a configuração atual, que era a questão do estado do Acre.
Então, resolvendo essa situação que foi resolvida em 1903, com o Tratado de Petrópolis, então o Brasil ganhou essa configuração. Então, mas para chegar ao Tratado de Petrópolis, a gente precisa entender o, a configuração desse tratado. Então, o ciclo da borracha. Então, a primeira característica aqui que se fala nesse slide. Então, o ciclo da borracha. Então, o ciclo da borracha, pessoal, foi uma atividade econômica muito importante no território brasileiro. Então, veja que toda ocupação territorial, ela vem acompanhada de uma atividade econômica, sempre isso. Então, nosso litoral, então a ocupação se deu com o quê? Atividade açucareira, com pau-brasil, interior. Então, você vê a mineração com a sua importância, a pecuária com a sua importância, o bandeirismo. Então, e aqui no norte do Brasil, a gente vai ter o ciclo da borracha, que foi uma das principais atividades econômicas brasileiras que se perdurou aí por um bom tempo. Então, foi um dos principais. O Brasil, para você ter ideia, a borracha foi um dos principais produtos exportados ali no Brasil, ali no final do século XIX. Então, o ciclo da borracha, então foi um período de grande importância que serviu para a ocupação do território acreano. Então, grande contingente populacional, principalmente imigrantes nordestinos, que vieram aí à procura de uma condição de vida melhor e começaram a adentrar a floresta e a procura da seringueira para extrair o látex, para fazer a borracha. Então, adentrando, eles entraram mais adentro e se fixaram no estado do Acre. Para que você tenha ideia, em torno de mais de 60 mil brasileiros ali já ocupavam aquela região do Acre ali, que pertencia à Bolívia, para a gente ter uma ideia. O estado do Acre, o atual estado do Acre brasileiro, antes de ser anexado, pertenciam à Bolívia. Então, vendo essa situação, a Bolívia, logicamente, que não ia gostar. Então, nenhum país vai gostar de ter invasores, né? É a questão da sua soberania. Então, quem tem a sua, sobre todo o Estado-nação, tem a sua soberania. Então, tem a sua relação de poder. Então, foi um período de grandes controvérsias entre Brasil e Bolívia naquele período. Então, algumas expedições armadas bolivianas tentaram aí recuperar aquela região do Acre, mas não foi bem sucedida. Então, houve com isso esse conflito entre acreanos e bolivianos. Chegou algum momento de se instaurar até a República do Acre, para que você tenha ideia. A dependência do Estado do Acre foi promulgada por 3 vezes. Então, por 3 vezes, houve a tentativa de instaurar uma república ali no estado do Acre. Na última vez que tentaram instaurar a República do Acre, foi um momento muito conturbado. Então, teve ali naquele momento de tanto a diplomacia brasileira quanto a diplomacia boliviana entrar em consenso para resolver aquela situação. Então, quem de fato ia ter aquele território. Então, foi através do Tratado de Petrópolis, que a gente está vendo aqui, o Tratado de Petrópolis, que se resolveu essa situação. Então, foi assinado numa cidade serrana do Rio de Janeiro chamada de Petrópolis, por isso que recebe o nome Tratado de Petrópolis. Então, através dele, o Brasil cedeu uma parte do território que fica ali no estado do Mato Grosso, se não estou enganado agora, o Brasil cedeu uma parte do território, e o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia para receber, de fato, a anexação do território. Então, através desse tratado, então, estava tudo resolvido nesse exato momento. Então, 1903, quando foi assinado o Tratado de Petrópolis entre a diplomacia brasileira e a diplomacia boliviana, então com essas questões que o Brasil teve que ceder à Bolívia
uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e uma porção de terra ali, que era mais de 3.000 quilômetros quadrados, a Bolívia ali no estado do Mato Grosso. Então, sendo assim, a configuração brasileira ganha a sua configuração atual. Então, para que você veja aqui um mapa político brasileiro antes do Tratado de Petrópolis, então você vê aqui que não tinha o estado do Acre. Então, pós o Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao território brasileiro, através de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e uma pequeno território cedido a ela, o Brasil fica com a sua configuração atual. Então, essa aí é a última configuração atual do Brasil depois do Tratado de Petrópolis. Então, o Brasil ganhava aí a sua dimensão territorial de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, veja que todo o território, toda a formação territorial, ele é um processo histórico. Ele vai se adquirindo com a história. Então, o que começou ali com a chegada dos portugueses a partir de 1500, então a ocupação territorial que se baseou apenas ali no litoral, com atividades açucareiras, com a atividade do pau-brasil, que foi se expandindo, assinando alguns tratados, também aí o Tratado de Tordesilhas, que deu a primeira configuração territorial ao Brasil. Então, com isso, novas atividades econômicas foram surgindo, e a partir do momento que novas atividades econômicas vão surgindo, a ocupação ela vai se tornando mais efetiva. Então, sempre é bom lembrar que qualquer formação territorial ela tem que vir junta de uma atividade econômica. Isso é muito importante e eu quero que vocês entendam isso. Então, a ocupação territorial do Brasil ela sempre veio acompanhada de uma atividade econômica. Então, como se deu a ocupação territorial do litoral? Quais foram as atividades econômicas? A cana-de-açúcar, a atividade açucareira e o pau-brasil. Quais foram as atividades econômicas que fizeram a ocupação do interior? Drogas do sertão, o ciclo da borracha, aí você vai ter a pecuária, o bandeirismo, o ouro, tudo isso ajudou a ocupar o interior do território brasileiro. Então, essa foi a proposta aí da nossa formação. Então, quem acompanhou desde o princípio viu aí a construção do nosso território. Então, a gente encerra esta aula por hoje e na próxima aula, que será sexta-feira à tarde, eu vou deixar uma atividade referente a essas 3 videoaulas que eu postei no decorrer dessa semana, certo? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.